O vocábulo Bíblia vem do termo grego biblos e significa conjunto de livros ou coleção de livros. Um rolo de papiro preparado para escrita se chamava biblion. O conjunto desses rolos denominava-se biblos. A primeira vez que esse termo foi utilizado foi no século IV da era cristã, por João Crisóstomos, o patriarca de Constantinopla. Nas páginas da Bíblia encontramos referências a ela como as palavras de Deus, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 3, 2. Escrituras. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42. Santas Escrituras, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Romanos capítulo 1, verso 2. Livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. Isaías capítulo 34, verso 16. O formato da Bíblia. É conhecido tanto na história bíblica quanto na secular que os livros antigos tinham principalmente o formato de rolos. Isto, sem dúvida alguma, devido às dificuldades de recursos para encadernação que na época ainda não eram conhecidos. Vemos este exemplo de rolos num texto bíblico. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até o dia de hoje. Jeremias capítulo 36, verso 2. Os rolos eram basicamente feitos de dois tipos de material, a saber, o papiro. O papiro é uma planta aquática que cresce junto a rios e lagos existentes na região da Palestina e do Egito. Esta planta era cultivada e preparada para a escrita, que se realizava manualmente através de penas de juncos, também extraídos da planta. As folhas de papiro eram preparadas da seguinte forma. Primeiro retirava-se as películas que envolvem o caule. Essas películas eram cortadas em fitas estreitas e posteriormente estendidas, uma ao lado da outra, até alcançar o tamanho desejado. Depois colocava-se sobre a primeira uma outra camada igual à anterior, porém no sentido transversal. Aplica-se materiais colantes e prensava-se as tiras, umedecendo-as, até que formasse um material homogêneo. Sendo assim, a folha estava pronta para ser utilizada após a secagem. O mais antigo material feito de papiro encontrado até hoje data do ano 2400 a.C. O pergaminho. O pergaminho nada mais era que a pele de animais como cabras, burros, carneiros e outros, que era devidamente preparada para a escrita. Este material era mais durável que o papiro, porém seu uso é mais recente e data já da era cristã. Vemos no Novo Testamento citações a seu respeito. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 13. O pergaminho era feito da seguinte maneira. Primeiro, deixava-se a pele livre de quaisquer gordura, pelos e etc. Depois, estendia-se numa armação apropriada e passava-se uma espécie de giz por cima e esfrega-se até alcançar uma maciez desejada na superfície. Deixava secar e o pergaminho estava pronto para a escrita. O pergaminho teve sua origem na cidade de Pérgamo, daí o porquê do seu nome. Conta-se que o rei de Pérgamo, Eumenes II, quis construir uma biblioteca maior que a de Alexandria, no Egito. O rei do Egito, por sua vez, não simpatizou-se com a ideia e proibiu a exportação de papiro para Pérgamo, com a intenção de impedir o propósito de Eumenes II. Eumenes então teve a brilhante ideia de inventar o pergaminho, que veio a ser um dos materiais mais duráveis para a escrita dos tempos antigos. São Jerônimo foi o primeiro a possuir uma biblioteca composta inteiramente por obras escritas em pergaminho. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.